que vai do 1 até o 26. E dentro desse capítulo aqui, eu quero compartilhar algo que Deus me mostrou com vocês, falando sobre uma temática de salvação. E vão acontecer 3 coisas nessa temática de salvação, que a gente poderia dizer que é a tríade na salvação. Não é a tríade para a salvação, porque não existe 3 coisas para ser salvo, só existe uma: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, vem de Deus, para que ninguém se glorie. Então a única maneira de ser salvo é através da graça, e essa graça é proveniente de um Deus que nos abençoa com essa salvação. Ela também não é uma característica da salvação, porque para acontecer a salvação, a Bíblia diz que é por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se achega a Deus é através da fé. Então a graça gera salvação nas nossas vidas. E por meio da fé alcançamos essa salvação. Agora, as coisas boas que realizamos e o entendimento disso tudo nos faz praticar coisas corretas, justas, boas, agradáveis a Deus. Então a obra que a gente faz é para justificar a nossa fé, uma vez que já possuímos através dessa graça salvífica ou de salvação do Senhor. Amém? Então, é uma tríade na salvação. Agora que somos salvos, e como é que isso gera em nós o que precisamos para nos manter nesse mundo, nessa terra, enquanto não chega aquele grande dia para estarmos na eternidade em glória. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Então a gente vai ler os versículos de número 1 ao 13 a partir desse momento. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou se sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que prometeu aos que amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedeceram à lei do reino, encontraram na Escritura que diz: ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterais, também diz: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, não torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo, é a primeira parte.
claro que Tiago aqui traz algo de Deus falando de acepção de pessoas, mas dentro do contexto que eu estou colocando para vocês da tríade na salvação, a gente percebe que essa primeira parte ele está falando sobre uma moralidade nossa, onde a lei ela condena o pecado e ela mostra e aponta os erros, as falhas e tudo que é pecado. E nós, pela graça, estamos superiores a essa lei, estamos acima da lei, no sentido de a lei agora não é mais um jugo para nós. Jesus nos libertou dessa escravidão da lei, porque a gente não tem como cumprir todas as leis, e ele explica a respeito disso. Quem descumpre apenas um dos mandamentos já seria julgado. Então a questão aí é a gente ter um olhar de misericórdia e de compaixão. Ok, essa é a contextualização desse texto até aqui. Porém, dentro do que Deus me mostra para poder compartilhar com vocês sobre essa tríade na salvação, a gente percebe que essa primeira parte do versículo 1 ao 13 traz algo de muita moralidade, aquela ética de Deus. O que Deus entende que é o correto que devamos fazer de acordo com a lei dele, com as escrituras sagradas. E então a gente se reporta a um processo de santificação aqui nessa primeira parte. E é lógico que essa santificação a gente vai perceber que ela está mesclada, associada com os versículos 14 até o 26, que vai falar de fé e obras. E é para ela que eu quero ler com vocês e explicar primeiro a respeito dessas questões relacionadas de fé e obras, para que a santificação ela venha num segundo momento, apesar dela estar explicada aí nesse contexto de primeiramente, ok? Porque Tiago está falando para a igreja, então já se espera que o crente esteja tendo uma vida digna de cristão, e aí ele começa com a santificação, lógico. Mas para que a gente possa ter um entendimento sobre essa temática, eu quero ler com vocês a partir do versículo 14 aqui. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé em obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato ou hipócrita, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E aqui ele vai trabalhar com fé e obras. Então perceba que nessa tríade, ou nessas três coisas que estão relacionadas com a salvação, na salvação, fé, obras e santificação, é isso que a gente vai tentar expor, e vocês vão pegar a porção que Deus está falando com cada um de nós. Eu vou começar invertido dos versículos 14 e 26, depois eu volto para 1 e 13. Então, para a gente ter logo entendimento do que é fé, nada melhor do que a gente abrir Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Você pode abrir Hebreus capítulo de número 11.
volta um pouquinho. E aí você encontra Hebreus capítulo número 11, versículo número 1. Vai ter a definição da fé bíblica. Ora, a fé, estou lendo na Nova Versão Internacional, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então aí está o conceito de fé bíblica. Esse é o conceito que a Bíblia traz da própria fé. Então a gente não anda por vista, a gente anda por fé. Não é aquilo que a gente está vendo. A gente não precisa ver para crer. Ter fé não é crer apesar das evidências. Ter fé é obedecer apesar das consequências. Então vou repetir. Ter fé não é crer apesar das evidências. Ter fé é obedecer apesar das consequências. Andamos na contramão do mundo. Vão ter consequências por causa da nossa fé. E essas consequências vão gerar perseguições diversas. Alguns mais, outros menos, alguns mais graves e fisicamente, outros não. Qualquer declaração de fé que não redunde em mudança de vida e em boas obras é uma declaração falsa. Ninguém pode dizer que tem fé e é crente em Jesus se não tem uma mudança de vida. E essa mudança de vida, ela é perceptível aos olhos de quem está observando através dos feitos. Então espera que aquele que se declara crente, que tem fé, ele mude o comportamento e pratique boas obras. Senão, é uma fé hipócrita. É um crente falso. A verdadeira fé salvadora, ela não vai andar sozinha. É sempre acompanhada de vida. E a vida produz boas obras. Então, se a gente tem fé e está na verdadeira fé salvadora, ela vai estar associada com a vida. E essa vida é uma vida de produção, é uma vida de boas ações, boas obras. E aí você não confunda boas obras com obras boas, porque os espíritas fazem obras boas, o engenheiro faz obras boas. Mas aqui no contexto bíblico é o pedreiro, o arquiteto, o auxiliar de pedreiro, para não ficar só engenheiro, sozinho, isolado nessa situação. Então não confunda boas obras com obras boas. A gente vê muita gente obrando por aí, mas não são boas obras. Quando ele fala boas obras, ele está reportando, relacionando com as boas novas, uma vida transformada e uma produção de frutos que justifiquem aquela vida cristã. Amém? A fé em Cristo então vivifica, e onde a vida deve haver crescimento e frutos. Ninguém pode dizer que é crente se não estiver crescendo espiritualmente e produzindo frutos dignos de arrependimento, frutos que glorificam o nome do Senhor, frutos que evidenciem a fé que professa, frutos que demonstrem que houve conversão. As pessoas que possuem fé salvadora têm uma vida que condiz com o discurso. E aí, naquela época que Jesus discursava e operava, as pessoas paravam e diziam: quem é esse que o discurso condiz com a vida? O que ele fala é aquilo que ele vive. O que ele faz está exatamente de acordo com aquilo que ele está ensinando. E Deus nos chama para sermos imagem e semelhança dele
e termos uma referência de líder chamado Jesus, e Ele quer que a gente cresça na graça, no conhecimento, para alcançarmos a plenitude em Cristo. Deus está esperando de mim, de você, que o nosso discurso de crente ele esteja completamente de acordo com o que a gente está praticando. A nossa fé não é estéril, ela gera ações. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de número 3. Volte aí um pouco. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 3. Depois de Colossenses. Você vai voltar um pouquinho para trás, a gente estava em Tiago. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos lembrando a vocês, diante de Deus, que é o nosso Pai, que vocês têm demonstrado obras. E o que vocês têm demonstrado é que todo o trabalho resultou da fé. E esse esforço motivado em amor. Amor é uma decisão, é o querer e o executar a missão. O amor não é um sentimento. Não confunda amor com paixão. Amor é aquela decisão de realizar e perseverar. E aí ele acrescenta dizendo assim: perseverança proveniente de uma esperança. Então ela é uma batalha diária, dia após dia, de práticas que demonstrem a nossa fé. Oh glória! Amém? Voltando para Tiago, para poder eu ir acompanhando esse processo aí. Então a fé salvadora, ela envolve algo mais do que a parte intelectual e emocional. Tiago traz uma revelação dizendo: a nossa fé ela é racional, e a gente já sabe disso. A gente não fica emocionado para ter fé. Não é o ambiente, não são as luzes, não são as cores, não é a fumaça, não são as músicas, mas é uma racionalidade. E aí nessa composição de Tiago ele está dizendo: a nossa fé ela tem que perpassar pela racionalidade. Ela é sim intelectual, muito bom. Ela precisa ser uma fé intelectual, ok. E ela também é uma fé emocional, porque a gente se envolve, a gente chora, a gente tem sentimentos, a gente se alegra no Senhor, a gente recebe uma palavra e a gente se anima. Isso é muito interessante, porque vocês têm uma fé racional, mas os demônios podem influenciar uma fé falsa através das emoções de vocês. Ninguém pode confiar no coração, porque o coração é enganoso. E ele diz o seguinte: que fé é essa que vocês têm, que não está sendo demonstrada com as ações? Muito bem, versículo de número 18, acompanhe. Os demônios são crentes, e eles tremem diante de Deus. Como é, pastor? Que heresia é essa? Demônio crente? Está escrito na sua Bíblia. Então, bater no peito e dizer: eu sou crente. Aí Tiago diz: hipócrita, sua fé sem obras é inútil. Porque eu conheço um cara de demônio que é mais crente do que você, respeita a Deus e se estremece quando vê Jesus. É foda.
notícia para a gente é que a nossa fé não é só racional e emocional. Ela tem que ser conhecida e vista através da nossa vida transformada. Ô glória! E aí a gente vai chegar nos locais e as pessoas vão saber que a gente é crente se a gente abrir a boca. A luz que emana de nós resplandece naqueles que estão em trevas. As nossas práticas, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, nosso linguajar, nosso vestir, nosso se comportar, evidencia o que professamos. E essa evidência do que professamos faz com que a nossa maneira de lidar com as situações e a maneira de estar nos ambientes e a maneira de se relacionar com as outras vidas faz com que a gente demonstre que nós somos realmente transformados pelo poder da palavra do Senhor. O interessante, se a gente entende e se a gente se arrepende de verdade, recebe o perdão de Deus na mesma hora. As coisas velhas ficam para trás e aí a gente já começa uma nova vida em Cristo. Olha que bênção! Isso é a graça que Ele está mostrando. Então a graça ela é superior ao nosso entendimento. Imagine aquele cidadão que está sendo perseguido agora e todos querem pegar ele para poder matar, para poder prender, e ele se arrepender de verdade. A graça de Deus vem sobre a vida dele. É claro que vão ter punições pelas práticas dos delitos, mas para a salvação acabou. Se continuar vivo, aí precisa provar que é crente em Jesus através das obras. Por quê? Se morrer, você já sabe da história. O da direita, estarás comigo hoje no paraíso. E o da esquerda, qualquer coincidência é pura explicação do texto. Da esquerda, desceu direto. Está claro? Por que um de cada? Para que não deixe para o final da vida pensando que vai escapar da ira de Deus, e para que não pense que Deus vai dar oportunidade para todos no final da vida, independente da idade. Então olha que graça maravilhosa que alcança a sua vida nessa hora. Deus está falando conosco. Se não foi até esse momento, que seja agora, que eu quero liberar a graça do perdão e restaurar a sua sorte, resgatar você da onde estava e fazer com que você se torne realmente filho e filha de Deus. Agora, não partiu para a eternidade, vão ter alguns critérios para você dizer que é crente. Beleza. Quais são esses? Primeiro, as práticas, elas têm que estar de acordo com os princípios de Deus. Então, a gente agora começa a descobrir quem é e não crente. Se a gente não lê as Escrituras e não estuda, a paz do Senhor para todo mundo. Se a gente conhece as Escrituras, Paulo ensina: não recebam nem eles em casa para comer nada. Não abra nem a porta, porque são falsos crentes. Vamos para frente. Está ficando interessante esse negócio aí. E como aqui todo mundo é crente em Jesus, posso ouvir um glória a Deus? A gente está aprendendo a discernir os dias difíceis pela frente. A verdadeira fé salvadora é baseada na palavra de Deus, uma vez que somos salvos pela fé em Cristo. Alguém tem dúvida? Então bora lá em Romanos capítulo número 10, ver essa situação aí. Romanos, depois de Atos, Romanos, vai para trás. Romanos capítulo 10, a gente vai ler os versículos 13 e 17. Olha que maravilha. A fé salvadora é baseada na palavra de Deus. Nós somos salvos por essa fé.
Tiago, momento nenhum, está dizendo que a gente é salvo por obras. Ele está dizendo, agora que vocês foram salvos pela graça, precisa ter uma vida de práticas decentes, corretas, boas, que justifiquem essa fé para a salvação. Por isso que é a tríade na salvação. O versículo de número 3 do capítulo 10 de Romanos diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Senhor, eu não sou digno nem de levantar os meus olhos para olhar para o céu. Eu sou um pecador miserável. E ali está confessando pecados, verdadeiramente arrependido. E ele sai justificado naquele dia, o publicano diante do Senhor. Amém? E no versículo de número 17 diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quem quer ter fé e quer ser um homem ou uma mulher de fé? Levante a mão aí para eu conhecer. Somente através de ouvir a palavra de Deus. Não adianta orar pedindo fé se não estiver cheio da palavra de Deus na vida. A fé, ela vai tomar uma proporção, como se diz nas Escrituras. Só precisa ser do tamanho de um grão de semente, de mostarda. É o menor grão que existe. Mas ela vai edificar e crescer tanto quando ela está sendo suprida por essa palavra. E o interessante é que ele diz assim: a fé vem pelo ouvir. Quando você lê a Bíblia, quando você ouve a ministração das Escrituras Sagradas, quando você ouve a Bíblia falada, essa fé ela vai tomando uma proporção gigantesca. Essa fé salvadora, então, ela vem por intermédio da Escritura Sagrada. Tem muitas pessoas, então, que têm fé, mas é uma fé superficial, uma fé simplista, uma fé, quem sabe, horizontal. Ela não é uma fé vertical que leva para a salvação. Então, muitos têm fé, inclusive os demônios, creem. Só que eles são desobedientes. A diferença do crente demônio e do crente gente é a obediência. Inclusive, existem servos de Satanás usados para fazer o mal. Na igreja cristã, diáconos. Na igreja do inimigo, diábolos. A diferença aí é a obediência às Escrituras. Como saber então? Essa é a pergunta que você está aí pensando. Como saber se uma pessoa é justificada pela fé? Como é que eu vou saber, pastor, se essa pessoa ela foi justificada na fé ou pela fé? Se essa operação ocorre em particular dentro de cada pecador. Eu não sou Deus para sondar e saber quem está convertido e quem não está. Eu não tenho como saber se realmente é irmão ou irmã em Cristo. Eu não tenho como saber, pastor, porque essa operação é do Espírito Santo. E eu vou dizer para você, simples para saber. A pessoa justificada passa por uma transformação de vida e obedece à vontade de Deus. Sua fé é demonstrada por suas obras, comportamentos, que são atitudes, condutas, modos, maneira de se vestir, de se falar, o que está pensando 24 horas por dia, o que está expressando com a vida. O nosso corpo fala e ele vai transmitir alguma mensagem para as outras pessoas. Tem pessoas que não vão ler a Bíblia, mas elas vão ler a nossa vida e vão se arrepender, porque vão ser convencidas pelo Espírito Santo e vão se converter ao Senhor através das nossas vidas, sem a gente precisar abrir a boca. Muito simples conhecer quem é e quem não é crente. A vida é transformada e ela vai ser em práticas de obras. Não é a obra para ser salvo. É agora salvo, vai praticar o que é correto, o que é justo, o que é bom e agradável a Deus.
E daí a gente está na contramão do mundo, porque todas as pessoas que estão no mundo, que jazem no maligno, estão corrompidas. Elas vão querer praticar imoralidades diversas. Então vão ter propostas indecentes, vão ter situações que vão querer colocar a gente para poder transgredir a lei, porque é na transgressão da lei que o inimigo tem a brecha para poder nos acusar diante de Deus. E é por isso que Deus nos tira dessa lei e nos transporta para a graça em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Daí agora vai haver perseguição, porque para poder ser salvo tem que ter perseguição. Não tem como ser salvo sem perseguição. Um exemplo mais simples e aquele que a gente já conhece: o telefone toca e o pai está dizendo para o filho: diz que eu não estou não, diz que eu não estou não, diz que eu não estou não. Ah, o papai mandou dizer que você não está não. Conhece a história, não preciso nem mais explicar. E às vezes, e quantas vezes a gente vai ser colocado em situações que a gente vai ter que decidir: ou a gente permanece na nossa fé de salvação, ou a gente se corrompe. Ah, é, pastor? Eu falei, é. E aí gerou o quê? Morte. Jesus nos convida para a cruz. Porque aquele que quiser seguir a Ele vai ter que abandonar tudo. Vai ter que abrir mão, inclusive da própria vida, que não é mais dele. Sempre foi de Deus. E a Deus vamos prestar conta dessa vida. Mas uma vez justificados pelas boas obras, Deus é glorificado, porque a fé que Ele implantou na minha e na sua vida de salvação gerou bons frutos, o nome dEle foi glorificado. Aleluia! E aí sabemos que agora em Cristo estamos caminhando para o céu, para a eternidade, para a unidade perfeita da igreja, com o cabeça que é Cristo, e a salvação para sempre. Amém. Agora a gente vai trabalhar nos versículos 1 ao 13, que vai estar falando sobre santificação. A gente viu as fé, as obras e agora a santificação. Olha o que acontece nesses versículos. Vai demonstrar aí que a santificação é um processo progressivo e contínuo. Ele vai ter um progresso e ao mesmo tempo ele vai ser diário. Ele é um processo progressivo e contínuo, operado por Deus na vida daquele que foi regenerado, convertido e justificado. Então a santificação é um acontecimento diário, crescente, que vai demonstrar que nós realmente fomos escolhidos por Deus, separados para a glória dele. No processo de santificação, o cristão então é ensinado e moldado a viver cada vez mais para Cristo. Nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Jesus Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Então, o entendimento agora é que se a gente foi salvo por essa graça maravilhosa de Deus, a nossa vida e os nossos planos e projetos de vida relacionados com as nossas ambições egoístas acabaram, porque o Espírito Santo vai adentrar em nós para transformar para um desejo de Deus, e esse desejo tem um propósito, e o propósito de Deus vai ser maior do que nossas dores, do que os nossos sofrimentos, do que a nossa vontade. Glória a Deus. Pode ficar aí. Quem sabe é Deus treinando a gente para as cavernas. Talvez venha uma perseguição lá na frente que a gente vai ter que se reunir nas cavernas. Está preparado para isso, crente? Só que a gente não vai acender o óleo de oliva, a
gente acende os celulares, talvez a gente tenha que apagar tudo só para orar, porque senão descobre onde a gente está com as luzes do celular. Mas se você tiver com o ouvido atento, você dá para ouvir o que eu estou falando. Então essa santificação do cristão, ela vai ser ensinada diariamente por esse Deus maravilhoso e vai ser moldada a nossa vida para que a gente possa viver em retidão à vontade do Senhor, o nosso Deus. A santificação, ela vai levar a nós, seres humanos, a morrer cada dia nos nossos pecados e transgressões. A tal santificação é uma obra sobrenatural de Deus. É uma obra sobrenatural. A gente já sabe que a santificação é algo divino. Deus santifica a nossa vida, corpo, alma e espírito. Mas nós precisamos cooperar como seres humanos nesse processo. E eu vou ler para vocês 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Nós somos chamados para sermos cooperadores de Deus no processo de santificação. 1 Tessalonicenses capítulo número 5, versículo de número 23. Vai dizer assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, e que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, bum, veio. Está preparado para ser arrebatado, igreja? Está trabalhando com santidade. Trevas para quem está em trevas, e luz para quem está em luz. E Jesus Cristo volta com um piscar de olhos, como um raio, de leste a oeste, como aquele relâmpago. E a igreja precisa estar preparada para esse grande dia. Será que estamos preparados para esse grande dia? Eu não sei você, mas a mensagem do apagão aqui para a gente foi muito forte agora. Talvez a gente está achando que está faltando luz na cidade demais. Mas poderia faltar luz em todos os lugares, inclusive no lado esquerdo da rua e não no lado direito. Não é verdade? E para a gente ficar na prova, a gente estava lendo Tiago capítulo número 2. O único que está de anel de ouro no dedo sou eu, porque o outro já chegou e você já sabe como Deus está fazendo. Quero ver como é que você se comporta. Agora, a igreja é uma instituição privada, não pública, tem normas. Amém? Voltando para o que a gente estava falando, uma pessoa que é verdadeiramente justificada permanecerá buscando a santificação em Cristo através da palavra de Deus. Quem é crente em Jesus e que está demonstrando isso através do comportamento, das ações, ela vai buscar todos os momentos estar mais próximo de Deus em santidade. Olha o que diz aí em Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14. Hebreus 12, 14, sentido Apocalipse. Esforcem-se para viver em paz. E essa paz é com todos. E para serem santos, se esforcem para ser santos.
percebemos então que, apesar de ser algo sobrenatural de Deus na vida da pessoa, a santidade, nós também precisamos cooperar com Deus para andarmos em santidade. A mensagem aqui e a ordenança é: se esforcem para viverem em santidade. E aí o esforço é meu e seu, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Uma vez salvo, só vai encontrar com Cristo na eternidade e vai vê-lo face a face e vai desfrutar dessa salvação eterna devido à santidade. Fé foi implantada através da graça. Essa fé vai gerar frutos, obras. Seremos justificados. Tudo aquilo que foi feito que não foi por fé vai ser queimado como palha. E tudo que foi por fé não é pecado, mas é em fé, vai ser colocado para glorificar o nome de Deus e vai ser imputado em nós como justiça. Daí, nessa tríade, vai se passar pela porta estreita, que ela ainda é estreita. Quem não tiver em santidade não vai para a glória. Mas no teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos. Era a igreja, era aquele que era crente. Você já viu ímpio expulsar demônio de ímpio? Você já viu ímpio profetizar e falar a verdade? Você já viu ímpio declarar que Jesus é o Senhor, que morreu e no terceiro dia ressuscitou e está à destra de Deus? E Jesus fala: apartai-vos de mim, vós que andam na prática do pecado. O que ele estava dizendo ali? Não houve santidade. Pensou que ia viver a vida toda assim, escondido na igreja, e que ninguém ia saber. Mas aqui, diante do juízo de Deus, eu agora não posso mais advogar para você, porque eu sou o juiz. Jesus deixa de ser advogado, que intercede, que pede ao Pai por nós, que clama a Deus, que em nome de Jesus, nesse nome desse advogado que é nosso irmão, vai fazer com que a gente seja perdoado. Naquele grande dia, Jesus deixa de ser advogado para ser um juiz, e esse juiz vem com toda a ira para poder lançar o pecado com o pecador no inferno. Sem santidade ninguém verá a Deus. E daí então talvez a gente esteja sem a revelação da palavra e sem uma intimidade maior, porque Deus está requerendo de nós santidade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra. A manifestação da glória de Deus no nosso meio é através da santidade. Se a gente está cooperando para essa santidade, Deus manifesta a glória dele com cura, libertação, salvação, transformações poderosas, acontecimentos, sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Sem santidade não acontece isso. Não existe milagre sem santidade. Só vai existir um milagre na igreja de Cristo se houver santidade. E quem é que está operando então? Satanás, porque ele se disfarça de anjo de luz e vai enganar, se possível, os eleitos. Talvez Satanás esteja operando sinais e prodígios e as pessoas pensando que é de Deus e não é. Porque está prendendo todo mundo na falsa profecia. Deus é santo, o Espírito é santo, e só vai acontecer os milagres com Deus com santidade. Ah, mas eu vi Deus curar uma pessoa que estava no hospital, lá no leito de morte, tinha alguém orando em santidade, clamando por aquela pessoa, porque Deus não ouve pecador. Então havia um intercessor, por isso que Deus levantou do leito de enfermidade e operou o milagre. Foi a santidade do intercessor que gerou a salvação. E a salvação é chegada na sua vida. Se você se arrepender dos seus pecados hoje, você pode fazer uma aliança com Jesus. Porque aquele que se arrepende e confessa será salvo, mas aquele que não confessa já está condenado. Oh glória!
Pregamos a verdade. E essa verdade tem um preço. E qual é o preço, pastor? A igreja vazia de domingo. Todo mundo na expectativa do jogo do Brasil amanhã. Eu vou dar. Quem sabe vai faltar luz? Não falei que ia faltar luz? Sabia, por isso que eu não fui. Pior vai ser quando faltar luz para sempre. Trevas densas. E a gente precisa buscar e cooperar com Deus para essa salvação. Quem é que pode tomar a salvação da gente, pastor? Ninguém. Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem um anjo, nem um demônio. Ninguém pode nos retirar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Agora que somos salvos, vamos praticar boas obras, nos esforçar pela santidade que vem do próprio Deus. Nós somos lavados por essa palavra. É a palavra que vai nos santificar corpo, alma e espírito. É a palavra de Deus que nos santifica. Se a gente está próximo dessa palavra, no início era o verbo se fez carne e andou entre nós. Se a gente se aproximar de Cristo, estamos em santidade. E aí veremos a glória de Deus, recebemos a revelação dessa graça e caminhamos para sempre. Amém. A constância da santidade faz com que Deus use para práticas de boas obras aquilo que eu falei. Vamos ver 2 Timóteo capítulo número 2? Abra aí 2 Timóteo capítulo número 2. Versículo 20 e 21. Chegou tão carregado que a luz apagou. Está pensando que eu não sei. Também caiu com a legião do demônio. Você viu o que é isso. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aí a palavra entra como espada, divide as juntas da medula, e a semente foi implantada. Hoje está sujo, fedendo, sozinho, mas amanhã está pregando a verdade, cheio da graça. Nós cremos nessa salvação, amém? 2 Timóteo capítulo 2, 20 e 21 diz assim: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Deus quer que sejamos vasos de honra, não de desonra. Mas existem na casa vasos que não são de honra. E ele diz: se alguém buscar essa santidade, isso vai ser útil, porque Deus vai usar para boa obra. Aí eu conto aquela história. Tudo cheio, bênção, palavra poderosa, louvor tremendo. A moça foi na frente fazer aliança com Jesus. Quando ela chegou lá, pronto, foi suficiente para o poder de Deus fazer com que aquela quantidade de demônios caísse por terra. Os obreiros estavam em fila na direita e na esquerda, fizeram uma fila única e saíram da igreja. O demônio manifestado estava crendo que Jesus é poderoso. Os obreiros não estavam crendo, estavam com a vida de santidade, bateram retirada, porque não tinha como
expulsar demônios sem santidade. Ninguém vai fazer a obra de Deus. Ele está expulsando o diabo por Beelzebul. Aí Jesus olha e diz: se não for o dedo de Deus para tocar, nada pode acontecer. Já viu uma casa dividida subsistir? Satanás estiver dividido contra ele mesmo, não vai prosperar a obra. Aí todo mundo... Estão comigo? Aí a busca da santidade é renúncia. E aí eu vou contar uma historinha que ainda tem um tempinho. História verídica de um município que eu já morei com minha esposa, a gente se converteu lá. Em determinado momento, ciclo de oração, entra uma pessoa possessa, uma moça. Ela cai no ciclo de oração, as irmãs orando, expulsando, entra um, sai dois, entra quatro, sai um. Sai, entra um, entra outro, aquela agonia, possessa com mais de uma legião de demônio. Em determinado momento, a irmã que era líder do departamento de intercessão falou: você vai ter que sair, seu demônio, agora. Você vai sair em nome de Jesus. Aí, reportando aquela história de Atos, dos filhos de Cefas, os demônios olham e dizem assim: eu bem sei quem é Jesus e quem é Paulo, mas tu quem és? Aí o demônio falou: eu só saio daqui quando na feira uma dúzia de banana for 13. A irmã e a dona da feira estavam no ciclo de oração. A irmã comprava na feira uma dúzia de banana e levava 13 toda semana. A irmã: como é? Aí o demônio aí falou logo tudo, falou logo a feira toda. A irmã não sabia agora se expulsava demônio, se pedia a conta com a outra, pronto. Aí ela falou, mandou chamar o pastor, sobra tudo para o pastor, ó. O pastor em casa, estudando, saiu. Essa é a história dele. Aí aconteceu lá, expulsou os demônios, a pessoa foi liberta, se converteu, realmente, glória a Deus. Depois ele chamou as duas para saber que negócio era aquele da feira. Aí você tem ideia de como foi 12 meses de feira, só por uma banana. Você já tinha 12 bananas. Cada semana, são quantas semanas que tem no ano? Uma banana a mais, deu mais de uma plantação de banana. E os demônios deram banana para a irmã que estava sem santidade, querendo, achando que ela estava vestida e adornada como crente, falava como crente, orava como crente, era crente. E aqui, na tríade, na salvação, sem santidade ninguém verá o Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, e a gente encerra. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos ou os imorais não herdarão o reino de Deus? Ele fala de perversos mesmo aqui. São as pessoas que não querem nada com Deus. Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Vocês não são mais assim.
Vocês foram santificados pela palavra, justificados pelas obras, e vocês receberam na fé, para não andarem com esses que são perversos e que não vão herdar o reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Que bênção o seu entendimento nessa palavra maravilhosa que Deus nos trouxe. Quero convidar você a ficar de pé para a gente orar.